Estamos aqui em mais uma live e hoje gostaríamos de aqui agradecer à Federação do Comércio, em nome do presidente Marcelo Queiroz, por ter nos enviado aqui o seu assessor direto para que pudéssemos hoje falar sobre o tema importante para Natal, que é a lei das micro e pequenas empresas, que está aí, foi aprovada na Câmara Municipal de Natal e agora deve ser encaminhada para que possa passar por outros trâmites. E dessa forma eu trouxe aqui o Dr. Laumir Barreto, que está aqui do meu lado, advogado, e a FEComércio é uma protagonista nessa situação de alteração dessa lei. E eu queria hoje, você que está nos ouvindo, pudesse também, acompanhando nossa live, pudesse também registrar aí as suas perguntas, que dando tempo aqui na nossa live, diferente de sexta-feira, nós vamos também fazer algumas perguntas. Caso não possamos responder hoje suas perguntas, porque vai estar também vinculado no YouTube, vai estar também aí no IGTV, você pode também nos registrar também no nosso e-mail, presidência@crcrn.gov.br, e nós estaremos aí respondendo e também encaminhando para a FEComércio outras perguntas que não venham ser respondidas hoje. Hoje vai ser mais rápido, na faixa de 15 a 20 minutos. Eu queria que ele se apresentasse aqui, que a gente já pudesse introduzir as informações dessa alteração para as micros e pequenas empresas, e aí o contador que está nos assistindo vai poder ter um maior conhecimento, aqueles que já conhecem, para esclarecer para os seus clientes, para que eles possam saber e até acompanhar essa grande vitória que vai ser para esse nicho empresarial. Bom dia, Laumir, queria que você saudasse o pessoal e já pudesse introduzir sobre essas alterações aí, com relação ao auxílio da Federação do Comércio, como foi essa situação na Câmara de Vereadores, e que você pudesse já ir aí nos auxiliando, nos ensinando mais, né, para que possamos aprender sobre essas novas alterações na lei. Bom dia, presidente, bom dia que estão participando dessa live. Sou Laumir Barreto, faço parte da assessoria técnica da FEComércio, diretamente assessorando o presidente Marcelo Queiroz, pediu para transmitir um abraço a todos. A FEComércio, assim como a CDL Natal, a Fierne, o Sebrae, é bom que se diga, é bom que se registre, foram entidades de participação fundamental nesse processo que culminou com a aprovação geral, a aprovação da Lei Geral das micro e pequenas empresas. Esse processo, ele, para quem não sabe, ele perdura já aí há quase 2 anos. Ele começou com a elaboração de um anteprojeto de lei, de uma sugestão que essas entidades juntas encaminharam ao Executivo Municipal, e o Poder Executivo, por intermédio do prefeito, ele encaminhou à Câmara o referido projeto de lei, que cria condições diferenciadas para microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e empresas de economia solidária. É importante frisar que essa lei geral, na verdade, ela tem um respaldo maior, que é constitucional. A Constituição prevê expressamente a obrigação de se criar tratamento diferenciado, simplificado, uniformizado, desburocratizado para esses empreendedores, e também na própria Lei Complementar 123 de 2006, que é uma lei específica também que institui tratamento diferenciado a micro e pequenas empresas. Só que existem algumas questões que são de âmbito municipal. Daí a necessidade de cada município ter a sua lei geral da micro e pequenas empresas. Contamos com a participação decisiva, claro, da Câmara dos Vereadores de Natal, através dos seus 29 vereadores, que apresentaram quase 40 emendas ao projeto original. O projeto, após aprovado, resultou num dispositivo legal com mais de 90 artigos, que atualmente se encontra no Poder Executivo. Para quem não conhece, o processo legislativo, após aprovação na Casa Legislativa, no caso do município, na Câmara Municipal, ele volta para o Executivo, de onde ele se originou, até porque a prerrogativa de implementação dessa lei, ou de proposta legislativa, era do Executivo, que encaminha para a sua assessoria, no caso a Procuradoria Geral do Município, que é onde o projeto se encontra, o projeto aprovado,
E, passada essa fase, caberá ao prefeito da cidade do Natal sancionar integralmente a lei com ou sem vetos. Com ou sem vetos. Então, os vetos eles podem ser de dispositivos de artigo, que eu acredito que não haja, a não ser que no entendimento da Procuradoria do município haja algum vício de legalidade, de constitucionalidade. Mas estamos aí na espera para que a lei, uma vez sancionada, seja publicada e entre no mundo jurídico para valer. Embora existam alguns dispositivos lá que carecerão de decretos do Executivo para que elas possam ser regulamentadas, algumas disposições. Mas a lei em si, ela não carece de uma regulamentação da lei. Ela é auto-aplicável após a publicação, apenas alguns dispositivos eles não têm como, senão após uma regulamentação do Executivo. Olha só, você que está agora nos acessando aí na nossa live e está acompanhando essa entrevista aqui com o Dr. Laumir Barreto, que veio falar sobre a Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, é muito importante você estar ligado aí para que possa aí propagar essa informação para as empresas, porque isso é uma luta para que possa gerar economia, para que possa fomentar novos negócios. E um dos questionamentos que eu vou fazer aqui, para quem está nos assistindo, é para que o Dr. Laumir possa nos responder qual o principal objetivo da lei geral. Tipo assim, qual é o principal objetivo? O que é que vocês pensam, junto com a Federação do Comércio, que eu quero ressaltar também a importância, com a CDL, a CDL Jovem e todos os demais protagonistas que auxiliaram e que participaram diretamente, né, nessas alterações aí para mandar para a Câmara de Vereadores do Natal essa lei. Qual é o objetivo principal dessa lei? Qual é o cerne? Qual é a essência? O que é que vocês querem alcançar através dessa lei para Natal? Primeiro importante frisar o contexto no qual os destinatários desta lei estão inseridos. A gente está falando aí, em termos de quantidade de empreendimentos, a mais de 90% do que existe dentro do mercado formal de empreendedores no nosso município. Então, primeiro isso. Segundo, esses empreendimentos, os micro, pequenos, os próprios empreendedores individuais, pela própria essência, pela própria natureza dos seus negócios, até para fazer face ao mercado em que eles estão inseridos, com grandes concorrentes, eles precisam, é imprescindível que eles tenham um tratamento diferenciado. Desde a abertura do seu negócio, e aí a lei trata disso, a questão da consulta prévia, a questão do licenciamento. Só para se ter uma ideia do que é que a lei permite, dependendo do risco da atividade que vai ser disciplinado, regulamentado por decreto, uma empresa ela pode abrir sem precisar de licenciamento se ela se enquadrar no risco A. Apenas com um processo através da rede SIM, em que ele declara que a atividade ela vai ser exercida seguindo as normas legais e a partir daí, com suas declarações, com o preenchimento de requisitos, ela pode ser regularizada e começar a funcionar. Isso não exime da sua responsabilidade e da possibilidade de uma fiscalização posterior. Da mesma forma, a questão das licenças unificadas, envolvendo a licença ambiental, a licença sanitária e a licença urbanística, que a lei ela permitirá que o município se utilize desse licenciamento simplificado e unificado. A questão do Código de Obras, que também foi alterado, possibilitando que empresas que tenham na sua área de funcionamento, dentro de um terreno que seja igual ou inferior a 300 metros quadrados, ele vai ter um tratamento diferenciado. Ele vai ter, por exemplo, a possibilidade de não precisar de estacionamento, se for dentro dessa área, que aí já envolve o Vitu, ou se tiver uma das testadas de até 15 metros lineares. Então, são muitas condições. Vai envolver também a questão das licitações, no âmbito, por exemplo, do município, em que as empresas... Vou pedir só um minuto.
Antes de entrar na parte de licitação também, doutor Laumir, eu queria que só registrar mais uma vez. Quer dizer que as empresas que tenham até 300 metros quadrados ocupados, ela vai ter uma simplificação maior nessa questão de estacionamento, não é isso? Tanto em relação ao Código de Obras quanto em relação ao RITU. A ideia, e esses números, inclusive, eles já existiam na legislação municipal e foram alterados, que antes era de 200 metros quadrados, passou para 300 metros quadrados. A questão da testada, que antes era de 10 metros quadrados, passou para 15 metros quadrados. E a intenção, volto a dizer, é criar condições diferenciadas para as empresas pequenas, para as microempresas, para os empreendedores individuais e para as empresas de economia solidária. E aí, como eu falei, dentro do arcabouço que é de competência do município, até porque ele não pode extrapolar e não pode ir de encontro à questão da lei federal, é o que ele pode legislar, exatamente em cima dos principais pontos, como eu falei, do Código de Obras, do RITU, a título de exemplo, da questão do alvará sanitário também, ele terá essa condição diferenciada. Então, é o seguinte, o que é que a gente percebe com isso? Nós percebemos aqui, nessa nossa live de hoje, que essas instituições que nós citamos, elas têm interesse, já fez inclusive, né, ofereceu ao poder público várias informações relevantes para que pudéssemos, assim, fomentar a economia, o mercado das micro e pequenas empresas. Automaticamente, nós, contadores, também seremos beneficiados, porque existe muito, o país mudou, a legislação mudou, o tempo mudou. Para você ter ideia, citando, por exemplo, a reforma trabalhista, que é de 1943, 1943, precisou fazer alteração. A lei do Conselho Federal de Contabilidade de 46, da mesma forma, o município ele vem se comportando com algumas situações antigas e que a cidade cresceu, a forma de pensar, a forma de comércio é muito mutante, mudou. Então, isso foi muito bom para que pudéssemos aí, através dessas entidades que citamos, alterar, ajudar o poder público a fazer isso. Agora, doutor Laumir, eu queria que o senhor falasse aí, o senhor falou sobre o RITU, sobre a parte de estacionamento, a parte de RITU e estacionamento, e com relação à licitação, também quais são os pontos mais importantes para, já tem lá a Lei Complementar 123 de 2006, né, que já auxilia as micro e pequenas com relação à licitação, mas quais são os pontos mais importantes para essas empresas em relação à licitação, em relação à lei geral do município? Vamos lá, em relação a licitações, eu acho que algo que tem relação direta com os contabilistas, com os nossos contadores, é a não mais exigência de apresentação de balanço contábil para fins de habilitação. Esse balanço ele passa a ser dispensável. Outro ponto que eu reputo de suma importância é a questão da habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal, tributária, previdenciária e trabalhista. Normalmente, no procedimento licitatório, a apresentação da comprovação dessa regularidade ela acontece numa fase de habilitação que precede a apresentação das propostas. Com o advento da lei geral, isso pode mudar, na verdade, irá mudar, na medida em que somente a empresa vencedora, no ato da contratação, ela terá a obrigação de fazer essa comprovação. E mais, se porventura ela estiver em situação irregular, ela ainda terá um prazo de 5 dias úteis, prorrogado por mais 5 dias úteis, para que ele possa regularizar a situação. Vai que ele vai lá, está com alguma dívida junto ao município, junto ao Estado, junto à União, ele pode parcelar essa dívida e uma certidão, embora positiva, mas com efeito negativo, irá comprovar a sua regularidade fiscal. A questão da possibilidade de que licitações de até R$80 mil somente microempresas e empresas de pequeno porte participem. A possibilidade de a condição de microempresa ser um critério de desempate no caso de propostas de igual valor. E mais, até 10% superior ao valor da menor proposta poderá ensejar a declaração da microempresa, da empresa de pequeno porte, como vencedora do certame. Até exatamente por ela ter esse tratamento diferenciado. Então, são muitas questões. Um ponto que eu não falei, importantíssimo, a questão da acessibilidade. Se a empresa, ela, no ato do seu licenciamento,
só tiver conseguido cumprir, por exemplo, 50%, que vai ser o mínimo que ele tem que cumprir, ele vai ter o seu licenciamento, 50% da acessibilidade do ambiente como um todo. Ela vai poder, num prazo de 4 anos, chegar aos 100% que são obrigatórios. Um mezanino que não tem, por exemplo, acesso do público, que é restrito à administração, que antes era obrigatório você colocar acessibilidade, colocar um elevador, até 150 metros quadrados você não precisa mais, desde que comprovadamente esse acesso seja privativo, esse acesso seja apenas para a administração das empresas. Então, envolve, além, como eu já disse, do Código de Obras, do RITU, da questão de alvará sanitário, também a questão de acessibilidade, que facilitará para que as empresas possam realmente desenvolver suas atividades com maior facilidade. E até se instalar, se implantar, se regularizar. É um número assustador, e eu não sei se esse número ele perdura, mas há uns 2 anos, nós, numa reunião que tivemos com os técnicos da CEMURB, tivemos a informação que um percentual superior a 70% das empresas instaladas do município de Natal estariam com sua situação de licenciamento irregular. Então, assim, é um número assustador. E que isso não só pode trazer um risco a quem está trabalhando nesses empreendimentos, a quem vai a esses empreendimentos, mas também uma perda de receita enorme para o município. E esse tratamento diferenciado vem a calhar, porque ele vai ser um incentivo às empresas que já estão instaladas e não estão regulares a providenciar o seu licenciamento e, portanto, passar a estar em situação regular, como também facilitar para que novos empreendedores regularizem alguns negócios informais, por exemplo, que não regularizou porque não tinha condições de cumprir todo esse arcabouço de obrigações que a gente tem na legislação. E aí a gente tem a federal, a gente tem a estadual, a gente tem a municipal. Aqui, mais precisamente, a gente está falando do município de Natal. Ok, eu espero que tenhamos aí atendido às necessidades nesse primeiro momento sobre essa passagem da Lei Geral das MS e das EPPs na Câmara Municipal do Natal, mas esperamos em outras oportunidades, quem sabe até fazer uma caravana, né, um circuito, na verdade, que é só aqui dentro da cidade, um circuito de outras palestras, para que possamos assim chegar a todos os contabilistas, chegar assim a todas as empresas, as ME e EPP, percebendo que existe hoje um momento, se tudo for aprovado aí, sancionado, né, pela Prefeitura, possamos assim ter um desentrave, uma alavancagem aí empresarial. Eu percebo que, eu não sei se esses números mudaram, que das 180 mil empresas do nosso estado aí, acredito que umas 80%, 70% são ME e EPP. Então, é muito importante isso para esse nicho de empresa. Eu queria passar para o doutor Laumir aqui, fazer as considerações finais dele, da lei geral, ou se quiser fazer algum agradecimento, e depois eu retomo aqui para a gente podermos finalizar a nossa live. As palavras são de agradecimento pela oportunidade, em nome do presidente Marcelo Queiroz. A gente está sempre à disposição. A FEComércio, independentemente deste momento, mas sempre estará à disposição, seja através das entidades representativas, que são 14 sindicatos aí filiados, e mais uma Câmara Empresarial de Turismo aí com 15 entidades, mas estará sempre de portas abertas para os empresários, dentro desse propósito de pensar num debate mais amplo. A FEComércio se coloca à disposição. Acho que a gente poderia pensar em algo envolvendo não só as entidades que participaram desse processo de aprovação da lei geral, como também o município de Natal, através dos seus órgãos de licenciamento, a própria Câmara Municipal, que teve um papel fundamental, e aí os nossos agradecimentos, tanto à Prefeitura de Natal, por ter tomado a iniciativa de encaminhar o projeto, como também a Câmara Municipal, que participou ativamente, debatendo, discutindo, propondo mudanças que aprimoraram o projeto. E aí as palavras são de gratidão ao CRC, por intermédio do seu presidente Zenilson, à Câmara Municipal e à Prefeitura de Natal, que tornaram realidade esse sonho, esse anseio tão grande que era trabalhar para colocar no mundo jurídico a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa de Natal, tá? Que eu tenho certeza que trará enorme benefício para os nossos empreendedores. Ok, nos nossos estúdios aqui, eu queria agradecer a nossa assessora Fernanda Vieira, ao Kelvin, hoje também presente aqui, o meu filho veio assistir, o Benjamin Vitor,
presente aqui com a gente nos nossos estúdios. Agradecer a todos pela live. Vamos disponibilizar isso também no canal do YouTube. Desejamos aqui, mais uma vez, sorte às micro e pequenas empresas. Agradecemos à Federação do Comércio, à Fierne, à CDL, por estar sempre de portas abertas para o nosso Conselho Regional de Contabilidade. Entendemos o seguinte: continuamos vivendo a história, mas hoje nós temos uma nova visão. E essa nova visão, através da internet, através da conexão, queremos interiorizar todas as informações que temos na capital aos demais 167 municípios do nosso estado. Então, um grande abraço a todos os contadores que estão nos assistindo e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.